Muito boa tarde, amigas e amigos, oração ação. Mais uma das milhares, não, centenas de reuniões que nós temos tido, já vamos para 1.300, estamos alcançando a marca de 1.300 encontros, não é pouco, contando que passamos por inúmeras questões de textos e livros tão importantes, mais pela qualidade do que pela quantidade. É uma alegria termos chegado até aqui. E a principal qualidade somos nós, é o nosso encontro, é a amizade, é a persistência. Muito bom estarmos aqui. Hoje vamos falar sobre um daqueles assuntos tão profundos que a gente pode correr o risco, como sempre, aliás, em todas as perguntas, né, de não dar o aprofundamento que vocês gostariam. Mas é um assunto de cunho filosófico, de cunho espiritual, que nos aprofunda a visão de mundo a partir dos números. É que na matéria e no estágio em que nós vivemos, nós vivemos o 2, ou dito de uma forma mais comum, nós vivemos na dualidade. O dentro e fora, o alto e o baixo, o bem e o mal, o rico e o pobre, o homem e a mulher. Por toda parte que a gente olhe, vivemos a dualidade, que às vezes se expressa em multiplicidade, como no caso das culturas, das espécies. Mas a dualidade representando essa diversidade. Mas por que, alguns de vocês podem estar perguntando, por que situa-se o 2, a dubiedade, a diversidade, na matéria e na superfície? Acaso nós não somos duais, múltiplos, diversos? A resposta não é nem sim nem não, a resposta é depende. Quando olhamos a vida na superficialidade, somos múltiplos ou duais? Como entender isso? Não somos ricos e pobres, pretos e brancos, homens e mulheres? Claro que não. Claro que apenas o olhar superficial, aquele olhar que alcança apenas a aparência, o corpo, ou seja, o nosso olhar, é que situa tudo na dualidade. Porque, de verdade, nós não somos ricos, pobres, pretos, brancos, homens, mulheres. A dualidade é só uma aparência. Somos espíritos. E os espíritos não têm, em si mesmo, não têm raça nem sexo. Nós apenas adquirimos a dualidade, vivemos a dualidade quando encarnamos. E mais do que isso, quando nos apegamos
com a superfície, com a superficialidade. E nos apegamos tanto que nos identificamos. E essa identificação com a dualidade, com a superficialidade, é fonte de todas as nossas violências. Ora, como um rico pode explorar o pobre? Como um homem pode assassinar uma mulher? Como um branco pode segregar e explorar um preto? Senão a partir do ponto de vista do homem ser homem, do rico ser rico, do branco ser branco. Claro, todo aquele que exalta a si mesmo e humilha o outro parte desse pressuposto, que é uma mentira, que é uma superfície. Em profundidade, ao longo das múltiplas vidas, certamente todos nós já percorremos os dois sexos, diversas raças, múltiplas classes sociais, religiões. E ainda que tivéssemos percorrido em todas as várias dezenas, centenas de encarnações, todas no mesmo sexo, todas no mesmo país, ainda assim, nenhum de nós, em profundidade, poderia se dizer homem branco, porque o espírito não tem raça, o espírito não tem sexo, o espírito não tem classe, o espírito nem mesmo tem religião. O que produz isso é a vida na matéria, é o corpo e a vida na matéria. E além do corpo, além da vida na matéria, a atitude de nós vivermos o corpo e vivermos a vida da matéria em apego, em identificação com a superficialidade. Ora, imagine se o judeu que ataca palestinos ou palestino que ataca judeus. Se ele tivesse não apenas a informação, mas a certeza interior de que se agora ele é palestino, ele pode, em outras vidas, ter sido judeu, e pode, em outras vidas, em próximas vidas, voltar a ser judeu. Se ele souber dessa certeza, se ele souber, como disse e ensinou a repetir até que aprendamos, Jesus Cristo, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, se todos os fragmentários do mundo soubermos que somos filhos do mesmo Pai, irmãos por parte de Deus, quando sentirmos isso em profundidade, cessará, ultrapassada, toda forma de violência em nós. Não somos vários, somos todos membros de uma família universal, é um primeiro estágio de uma conquista da unidade maior. Um segundo passo essencial é a compaixão, a empatia. Vivermos partindo da dualidade, partindo da identificação,
Mas sem a atitude da guerra, do ataque, ao contrário, com a atitude da empatia e da compaixão, iremos vivendo a unidade fundamental por colocarmos-nos no lugar dos outros. Mais do que isso, por fazermos aos outros apenas aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem, como a regra de ouro de Jesus. Então, em primeiro lugar, ter essa consciência que implica em saber, em entender e em sentir a unidade da família universal, ainda que precariamente. Para avançar desse precariamente, desse perceber precariamente e sentir precariamente, para avançarmos cada vez mais nessa unidade da família universal, o caminho é o da compaixão, é do fazer ao outro que gostaríamos que o outro nos fizesse. O caminho é o da empatia. É nesse amar ao próximo como a si mesmo, é nesse fazer ao outro que gostaríamos que o outro nos fizesse, que como que teceremos fio a fio a maravilhosa túnica, o maravilhoso manto do amor. Se percebermos a riqueza disso, perderemos esse mito de que a caridade, a fraternidade, a compaixão é um atributo dos santos, porque não é. A fraternidade, a caridade, a compaixão é uma conquista dos lúcidos. Dos lúcidos. Porque somente aqueles que têm lucidez espiritual entendem o quanto se eles mesmos, ou caridoso, ou fraterno, ou compassivo, vai a cada exercício de fraternidade, de caridade, de compaixão, libertando-se um pouco da maior prisão da alma, que é o orgulho e o egoísmo. Vivemos numa prisão terrível, interior, geradora de violência. E a maneira de nos libertarmos disso, de ir expandindo a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva, a nossa consciência, é fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É cada vez mais amarmos os outros, cada vez amar mais outros em maior profundidade. Esse é o maravilhoso exercício da vida. Até que no terceiro e último passo, alcancemos, e um dia todos nós alcançaremos, o estágio da unidade real. Sairemos da unidade potencial com Deus, que todos nós temos. O profeta disse, Jesus confirmou, vós sois deuses. Então, toda criatura sempre esteve em unidade com Deus, mas numa unidade inconsciente. E por ser inconsciente, numa unidade potencial. O caminho da realização, da expansão do ser, é viver em unidade consciente, em unidade real com Deus, em integração real com Deus.
O símbolo dessa união maior é Jesus, que disse: meu Pai e eu somos um. É o símbolo, é o sinal, é o farol que nos orienta à superação do dois, da dualidade, da superfície. Primeiro, por saber e sentir, ainda que minimamente, precariamente, a realidade do um. Depois, segundo passo fundamental, por avançar a essa unidade do um pela fraternidade, pela caridade, pela compaixão, pela empatia. Até que alcancemos o estágio simbolizado por Jesus. Meu Pai e eu somos um. O estágio simbolizado pelo Mestre quando disse que o primeiro mandamento é amar o todo acima de todas as partes. Amar a Deus sobre todas as coisas. Estágio o qual alcançamos através do exercício de amar o próximo como a si mesmo. Compaixão, empatia, serviço, caridade, fraternidade. Essa jornada maravilhosa do egoísmo ao amor, da dualidade à unidade. Vamos ver a pergunta e vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito disso? Pergunta número 288 do livro O Consolador, nosso fabuloso roteiro de viagem. Pergunta-se a Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, o seguinte: meu pai e eu somos um. Poderíamos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? E Emmanuel nos fala assim, numa resposta muito curta. A afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Emmanuel situa a unidade alcançada por Jesus na Terra como de perfeita identidade com Deus. Por que Jesus estava em perfeita identidade com Deus na Terra? Deve ser reflexão de todos nós. Eu aqui ofereço o que vem à minha mente, e sempre vem à minha mente, ideias estimulantes para essas grandes questões. Quando no seu lugar no mundo, quando no seu propósito, quando no exercício da finalidade da vida, a compaixão, o serviço, a caridade, as criaturas brilham. As criaturas se multiplicam, se expandem. As criaturas são muito maiores do que elas mesmas. Por isso que alguns ídolos da música, também por isso que alguns ídolos da música são tão brilhantes, do esporte são tão brilhantes. Alguns oradores, inclusive filosóficos, da área da filosofia, da religião, se mostram tão empáticos, tão carismáticos. Parte desse brilho
Parte dessa luz se deve à condição peculiar da criatura falível, precária, integrada a um trabalho de luz. É por isso, eu, nos meus melhores momentos, fazendo palestras, na função de fazer palestras, em diversas unidades, especialmente espíritas, mas também já fiz em católicas, de maçonaria, de umbanda. Nos meus melhores momentos, quando as pessoas vêm fazer elogios maiores, eu agradeço os elogios, mas digo que a lâmpada por si não tem brilho, que a lâmpada só tem luz quando conectada à fonte. Que eu pareço muito bem nos meus melhores momentos, nas palestras, porque nesses melhores momentos eu estou com um nível muito maior de integração com a luz, brilhante, porque conectado com a fonte. Então, por isso, assim como uma mãe integrada ao trabalho com o filho, um professor num excelente momento em sala de aula, um orador numa palestra edificante, uma palestra que atinge as almas, todos esses brilham. Seguem, sabendo ou não, o conselho de Jesus quando fala: brilha a vossa luz. E assim como a sala de aula para uns, o consultório médico para outros, o púlpito, o palco para outros, o campo de futebol, para Jesus era a terra inteira. Esse é o nosso entendimento da afirmativa de Emmanuel, quando fala que Jesus vivia em perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Porque o mestre estava em sala de aula, e a sala de aula dele era toda a Terra. Atualmente, há notícias de que seria toda a galáxia. É uma questão de escala, não é? E claro, e é uma questão de profundidade. Então, a primeira questão que nos chama a atenção é essa. Jesus estava particularmente iluminado porque estava integrado, entregue, pleno na sua missão, no seu propósito, no seu amor. Quando esse tema, essa pergunta, meu pai e eu somos um, ela remete a uma discussão complexa que é levada pelo catolicismo do dogma da Santíssima Trindade. O Pai e o Filho são um. Na Santíssima Trindade, Deus tem três faces: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fato é que, como dissemos aqui, quando um espírito não precisa nem ser elevado, nem ser de luz, mas quando um espírito entrega-se e integra-se ao amor,
mães amamentando, acariciando suas barrigas grávidas, homens e mulheres em momentos plenos de amor, homens e homens, mulheres e mulheres também. Uma bailarina, um músico em transe na sua apresentação. Tudo isso, um êxtase de um profeta, de um místico. Tudo isso são exercícios de uma lâmpada ligada à fonte. E esses brilhos, no caso de Jesus, era perfeito. Uma perfeita identidade com Deus. Essa perfeita identidade com Deus, essa perfeita identificação com Deus, era deles serem um? De uma certa forma, sim. Porque nós somos deuses. Se nós somos deuses, em potencial, muito mais será Deus, Jesus, por já ter alcançado o estágio do real, da realização dos seus potenciais divinos. Veja o que você acha disso. Faça o seu comentário, avance os seus estudos. Vamos saudar agora os amigos que estão conosco: Diana Costa, Andréa Silva, Adelaide Dias, Enir Cajazeira, Suzana Sasaki, vibrando pela saúde de todos os irmãos e da minha família também, agradeço muito, Suzana. Marco Aurélio Trindade, liberte-se de suas ansiedades e dualidades e estabeleça no nós essa planificação no mundo. Marcos Magrelo, dando seu boa noite a todos. Enir Cajazeira, vibrando pela saúde da nossa amiga Mônica Silva, que ela receba nossas melhores luzes. E nossas melhores luzes são sempre por ela e por todos os doentes do planeta Terra. E dando também, Enir, o seu boa noite a todos. É muita felicidade que nós recebemos todas as pessoas que estão aqui ao vivo e que estão e que verão na gravação de novo. E mais felicidade ainda por retomarmos nosso trabalho hoje e por continuarmos nosso trabalho amanhã, para o qual todos são nossos convidados. Venha conosco, vai ser mais um momento de unificação. Paz e bem para todos, unidade no amor para todos nós. Até a próxima.